Boa tarde, irmãos. Como vão? Como estão? Hoje já é sexta-feira, né? Já estamos aí quase chegando em meados aí do mês de março de 2021. Hoje é dia 12, né? É dia 12 de março. E mais uma vez nós estamos juntos aí para cantarmos, para compartilharmos a palavra de Deus e pedimos que o Senhor possa nos abençoar mais uma vez no encontro de hoje, como Ele tem nos abençoado em todos os nossos encontros anteriores. Deus abençoe a sua vida, fique à vontade aí para no chat colocar os seus pedidos de oração, e aqueles que aparecerem, né, durante o tempo dessa transmissão, a gente vai incluir aqui no nosso momento de oração, se for o caso até incluir aí na nossa lista de oração. Vamos orar então. Pai, muito obrigado, ó Deus, pela tua graça, obrigado por mais um dia de vida, ó Deus, que o Senhor nos dá, e pedimos que o Senhor continue guardando a nós, a nossos familiares, a nossa igreja, aos parentes, ó Pai, amigos dos nossos familiares, pelas inúmeras pessoas, ó Pai, pelas quais temos orado, pelas quais, ó Pai, temos dedicado a Deus um tempo das nossas vidas, para que o Senhor possa abençoá-las, as curando, mas acima de tudo também convertendo, ó Deus, as suas vidas, no caso daqueles que não são crentes, para que possam também conhecer a graça de Jesus. Continue nos abençoando no nosso estudo de Provérbios, falando sobre sabedoria, e fala mais uma vez, ó Deus, aos nossos corações, nos ajudando, como hoje, Pai, a termos paz, ó Deus, tranquilidade, alegria entre nós, para que possamos servir ao Senhor, fazer, ó Deus, a Tua vontade, e para que o Senhor também, ó Deus, possa nos usar como instrumentos, ó Pai do Senhor, e nos ensinar, ó Deus, toda a Tua verdade e todos os Teus caminhos. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos cantar o hino, é até engraçado o hino, né, que é o hino, chama Separação, né? Na verdade, o que a gente vai falar hoje é exatamente do contrário, né? Vai ter que entender esse separação. Na verdade, é um hino falando do momento em que um crente parte, né? Na hora que um crente morre, e ele morre alegre, na esperança de poder se encontrar com seus irmãos. Então, ele é separação não no sentido de briga e de atrito, né? Mas de um momento da nossa vida em que nós, né, vamos partir, como alguns já partiram, e tendo aí a esperança de nos encontrarmos no céu com Cristo, né? Hino 565. Deus nos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus nos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, pelos encontrarmos em Jesus, pelo seu poder e no seu amor, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde do bem ano, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus nos guarde em seu amor, pelo seu poder e no seu amor, nos encontrarmos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde do poder do mal, da ruína do pecado, do temor de todo lado. Deus nos guarde do poder do mal, pelo seu poder e no seu amor, nos encontrarmos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde para seu louvor,
é nos encontrarmos em Jesus, pelo seu poder e no seu amor, que Deus nos guarde em sua luz. Parece um pouco a oração, a bênção araônica, né? De guardar, né? de proteger, de Deus estar com seus olhos sobre nós. Eu não estudei a história desse hino aqui, ele também não tem uma referência bíblica, pelo menos aqui não no Cantor Cristão ou no Cantor Cristão Cifrado, mas eu cantei pensando muito, né, na bênção araônica lá número 6, né? Número 6 de 22, 24, por ali, né? Quase no finalzinho de número 6, e falando exatamente desse amor, né, entre os crentes. E aqui é o crente, como eu disse, que ele está partindo, né? Ele está abençoando, né, os seus votos, é uma oração, né, de um crente que está partindo, pelo menos é assim que eu estou entendendo, pedindo que Deus guarde aqueles que estão ficando e dizendo assim, ó, estou indo, mas logo, logo a gente se encontra. É muito bonito, né? Pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Como é que pode, né, escrever sobre uma coisa tão triste de um jeito tão bonito assim, né? Você canta a música, nem tem esse peso, né, de uma partida. Mas então, mostrando nessa comunhão entre os crentes, que não é uma comunhão que deve funcionar aqui na terra só, mas é um preparo para a gente se encontrar com as pessoas no céu, né? Então isso é muito importante, né, irmãos? A gente tem que pensar nisso, né? Que não dá para a gente não gostar dos nossos irmãos. É lógico que a gente tem as nossas dificuldades, né? É lógico que tem aí os atropelos, mas se tudo der certo, né, conforme planejado, né, a gente vai morar junto na eternidade. Aí como é que vai ficar? Se a gente ficar se estranhando, se a gente não gosta um do outro? Não tem como, né? Tem que pensar um pouco nisso aí. E é o assunto de hoje, né? A sabedoria e a paz entre nós. Baseado aí, então, em Provérbios, capítulo 6, os versículos de 12 a 19, e aí, né, não estamos terminando aí do capítulo 6. Essa parte que a gente vai ler hoje, estudar um pouquinho, é uma continuação do que a gente já começou no encontro passado, e completando aquelas advertências, né, que começaram lá com o filho, que eu já disse lá, né, sobre ser preguiçoso e ser fiador, e hoje esse conselho de Salomão se completa, né, dentro desse bloco aí do filho meu. Como eu disse, sempre que aparece em Provérbios a expressão filho meu, você sabe que ali você tem um bloco de assuntos, né? É um tema, quase como se fosse uma pequena carta dentro do livro de Provérbios que ele escreveu especificamente, e ali ele está falando, ou como se fossem conselhos diários, né? O conselho que ele deu num dia, no outro. Então hoje é como se a gente tivesse visto os 3 conselhos que ele deu num determinado dia. Já vimos 2, né? Não seja fiador de ninguém e não seja preguiçoso. E hoje, não é? Vamos ter cuidado, a ideia é de ter cuidado com o que a gente faz com os nossos relacionamentos e o que a gente provoca nos relacionamentos que estão à nossa volta. Isso aí é uma coisa muito importante, tá bom? Então vamos orar, ler e comentar, como a gente sempre faz aqui no nosso Pão das Três. Obrigado, Senhor, por mais uma tarde, obrigado por mais um trecho da Tua Palavra, e hoje completamos, ó Deus, um bloco de assuntos aqui do capítulo 6, que o Senhor já tratou conosco, ó Pai, durante a semana, sobre ser fiador, sobre os relacionamentos financeiros, sobre as dívidas, os débitos, e também a respeito da importância, Pai, do trabalho, e todo o mal, ó Deus, que pode causar nas nossas vidas a preguiça e a negligência. Hoje rogamos que o Senhor nos ajude a compreender um pouco mais como lidar, ó Deus, com os nossos relacionamentos, de tal maneira que eles sejam fortalecidos e, ó Deus, engrandecidos e edificados, e que, ó Deus, através de nós, ó Deus, as pessoas possam se entender, compreender, ó Deus, e, acima de tudo, chegar, ó Deus, à Tua presença. Nos abençoa, Deus, nos guarda, nos orienta, nos ajuda, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. É isso aí, vamos lá então. A sabedoria e a paz entre nós.
Provérbios capítulo 6, os versos de 12 a 19. E diz assim o texto: o homem de Belial, isso aqui é uma expressão pesada, viu? O homem vicioso anda em perversidade de boca. Então hoje a gente está falando do mal causado pela boca, pelas palavras. Acena com os olhos, né? Aquela coisa assim. Fala com os pés, batendo, mexendo para o lado. Faz sinais com os dedos, né? Mexe. Perversidade há no seu coração. Todo o tempo maquina mal. Anda semeando contendas. Pelo que sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Quais são? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Então, até o versículo 19, que a parte A, testemunha falsa que profere mentiras, são as 6 coisas, e a 7ª que o Senhor abomina, tem terror, pavor, né? E o que semeia contendas entre irmãos. Primeira coisa para dizer aqui, né, é lógico, né, que o texto não está dizendo que nós temos que ser pessoas imóveis, né? Não podemos mexer os olhos, nada, porque tudo pode ensinar. Não. O que ele está dizendo, né, obviamente, é que o homem mau na sua perversidade, ele fica gesticulando, ele fica maquinando pelas costas, ele fica disfarçando, ele sabe que o que ele está pensando é ruim, ele não tem coragem de dizer, mas ele também não deixa de dizer. Ele fala com os olhos, ele fala com o próprio corpo, né? Aliás, isso daí é até uma ciência, né? Não sei se você sabe disso, é até uma ciência muito bem estabelecida, né? Que é a questão do reconhecimento da voz, da face e tudo mais. Quando você pega até esses especialistas, né, nas expressões faciais, eles até mapeiam, né? Tem várias áreas do nosso corpo, eles têm até nomes, né? O nosso rosto não é uma coisa simples, né? Tem os olhos e tudo mais, uma série de musculaturas, e a maneira como esses músculos, né, a maneira como a gente se expressa, pode revelar, né? Na verdade, revela os nossos sentimentos, né? Você pode até encontrar pela internet alguns canais assim complicados, né? Mas outros muito bem estabelecidos, né? Até porque eles sabem também dos limites da ciência que eles praticam, sabem que pode haver falhas, mas é uma ciência bem estabelecida. E olha que engraçado, a Bíblia já falava isso, né? Faça uma leitura corporal das pessoas, faça uma leitura dos gestos, dos atos das pessoas, e vocês vão saber se elas se inclinam para o bem ou se inclinam para o mal. Não é? É uma coisa às vezes até difícil de dizer, né? Porque isso pode comprometer as nossas relações, mas a gente que é pastor há muito tempo, isso vale para qualquer um. Às vezes alguns fazem isso de forma consciente ou inconsciente. A gente acaba aprendendo a ler as pessoas. Mesmo os pastores que não estudam isso, de tanto lidar com gente, eles acabam fazendo leituras. Então a gente percebe medo, desconfiança, a gente percebe também nojo, aversão, medo de sair correndo. A gente sabe quando as pessoas de alguma forma estão escondendo as coisas de nós, estão contando as histórias pela metade. Infelizmente, irmãos, a gente sabe disso, tá? E alguns pastores ainda são até treinados, né, para captar essas coisas aí. Estou exagerando um pouco aqui nesse assunto, né, esticando um pouquinho, exatamente para mostrar como é que a natureza humana ela se revela. E a gente pode captar essa natureza humana sem precisar até ouvir palavras, sem precisar desenvolver mais tempo. E é lógico que da parte da gente é uma coisa da percepção, do bom senso, que a gente vai. Às vezes uma pessoa ela pode estar mostrando medo porque ela está lidando com um conteúdo muito perigoso, muito ruim para ela, e ela não necessariamente está mentindo. Então tem tudo isso, né? Por isso que as nossas conversas são longas, são calmas, são repetitivas. A gente conversa com uma pessoa que está com um problema um dia, 2, 3, a gente ouve bem, entende, pega a pessoa em várias situações, para também não fazer um juízo precipitado, sair por aí julgando qualquer pessoa. Tem que ter cuidado com isso também. Mas vamos lá.
esse texto, né, que trouxe para a gente essa questão dos gestuais do homem ímpio, ele está focado principalmente na questão da perversidade da boca, como diz o versículo 12. E dizendo que o homem mau, o que ele faz? A perversidade do coração dele o leva também a destruir as pessoas que estão à volta e o leva também a destruir os relacionamentos que as pessoas à sua volta têm entre si. Ou seja, ele trabalha plenamente para o mal, destruindo tudo que está à sua volta. Esse texto de Provérbios é um dos textos mais conhecidos, né? Crentes aí, não precisa nem ser um crente muito antigo, mas crentes novos, né? Já devem ter lido, já devem ter ouvido. Muitas vezes, quando a gente não prega nesse texto, esse texto aparece como citação direta, às vezes nas nossas mensagens, nas nossas conversas, nas nossas saudosas aí, aulas da Escola Bíblica Dominical, que tomara que voltem logo, né? Voltando os cultos presenciais, a gente vai poder também ter aula da IBD, não sabemos quando, né? Mas só para ratificar aqui a saudade, que esse tipo de coisa é abordado também numa sala de Escola Bíblica dominical. Só que o texto está dizendo o seguinte, Deus está ameaçando nesse momento, mas é uma ameaça. Pastor, ameaça sim. A Bíblia é cheia de ameaças de destruição. Deus ameaçou destruir Nínive se ela não se convertesse, mas ela se converteu. Mandou uma ameaça de destruir Sodoma e Gomorra, não se converteram, e aí o mal aconteceu. O mundo está sob ameaça nesse momento, não é? Quem não crê, né? Todo aquele que crê não será condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Então isso está sob ameaça. Enquanto a coisa não acontece, é uma ameaça. Agora, Deus é cumpridor, né, das suas colocações, das suas ameaças, né? Ou seja, ele vai acabar com todo o mal, ele vai destruir todo o mal, ele vai esmagar os seus inimigos com a espada da sua boca, como diz lá em Apocalipse, não é? O final dos ímpios será terrível, não é? Por isso que a gente está num tempo em que precisamos pregar o Evangelho, para que as pessoas possam conhecer o amor e a graça e também fugir da ira vindoura, porque ela também é ensinada nas Escrituras. Então, os ímpios, né, estão sob ameaça nesse momento. A gente precisa saber disso, tá bom? Então vamos lá. Isso ele está dizendo que o homem perverso, né, que destrói as coisas à sua volta com a própria boca, ele vai perceber, ele vai sentir, ele vai amargar um final súbito. E aí, a partir do versículo 17, no 16 ele faz a chamada, né, dizendo que são 6 coisas que aborrece uma sétima que ele abomina. Ele vai fazer uma lista dessas posturas que ele espera não encontrar em nós, ou uma lista de coisas que a gente encontra naqueles que são ímpios, e que devem servir de alerta, devem servir de cuidado, de atenção para nós, tá bom? De termos aí muito cuidado. Quanto mais a gente conhece a natureza humana, melhor para nós, porque a gente aprende a corrigir as próprias falhas, a nos cuidarmos e também escapamos aí de uma série de problemas. Então vamos para cada um deles, que são coisas que destroem, né, os relacionamentos, e vamos fazer, obviamente, o contraponto de cada uma delas, né? Não adianta só a gente falar o que está errado, a gente tem que falar o que está certo também. Então vamos lá, a primeira coisa que ele coloca no verso 17 é olhos altivos, né? É a famosa pessoa que olha para o outro de cima para baixo. Isso denota orgulho, isso denota desrespeito e denota também que a pessoa está querendo, com aquele ato, diminuir quem está diante dela. Ou seja, os olhos altivos são sinônimo de arrogância, de prepotência e de uma superioridade que, na verdade, é falsa. Tá? Às vezes a gente confunde, né? No Brasil a gente tem esse problema muito sério, né? As pessoas que têm mais dinheiro, é lógico que não são todas, não estou generalizando, mas é muito comum a gente ver as pessoas que têm mais dinheiro, elas acharem que têm mais direitos sobre as coisas. Pessoas que são revestidas de alguma autoridade, elas também acham que têm mais direitos. Aqui no Brasil é o famoso, você sabe com quem você está falando? Às vezes você sabe com quem você está falando, esse olhar altivo, não é nem pelo que a pessoa é, mas por alguém que ela conhece. Eu conheço fulano, eu conheço Beltrano, eu sou filho de Beltrano, eu sou irmão, eu sou tio.
Então, às vezes as pessoas usam até a famosa carteirada, né, que a gente fala, né, para tentar intimidar o outro. Então, olhos altivos é uma coisa destruidora para relacionamentos. O que a Bíblia espera? O que Jesus espera? O que Jesus ensina? Olha que interessante o exemplo de Jesus. Jesus, sendo Deus, foi achado na forma humana e não teve, como diz lá em Filipenses, a usurpação de ser igual a Deus. Mateus 10,45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e ser entregue no lugar de muitos. O maior exemplo, né, de anti-altivez ou de um olhar na altura dos outros, né, é o próprio Jesus. Então esse é um modelo para a gente de simplicidade, né? Tem uma coisa que às vezes eu acho muito engraçada, né? As pessoas dizem assim, conhece alguém que tem muito conhecimento, que tem muita autoridade, às vezes até muito dinheiro, e aí tem contato com essa pessoa e essa pessoa demonstra uma simplicidade muito grande. São pessoas acessíveis, são pessoas com quem dá para conversar. Aí as pessoas vêm espantadas, puxa vida, fui conversar com fulano, e você vê a autoridade que ele tem, o dinheiro que ele tem, a fama que ele tem, e foi super legal comigo e tudo mais. Não deveria nos chamar a atenção esse tipo de coisa. Por que não deveria nos chamar a atenção? Porque a gente está dizendo com isso que, de certa forma, a gente acha que algumas pessoas são superiores a nós. É lógico que existe superioridade hierárquica. É lógico que dentro de uma empresa, até dentro de uma igreja, existem líderes que precisam ser ouvidos e serem respeitados. Mas a dignidade humana que é dada por Deus é igual para todos nós, né? Inclusive nos qualificando, quando nós estamos pela nossa própria conta, na pior condição, somos todos pecadores. Então não tem essa de se sentir maior e mais importante do que o outro. Cuidado. Mas também não esquece da hierarquia, né, dessa subordinação funcional, que é muito importante também para que as coisas funcionem. Nós devemos satisfação para algumas pessoas nos lideram, assim como há pessoas que são lideradas por nós. Também não é muito legal quando você tenta tratar uma pessoa que está numa condição de superioridade funcional como se fosse um igual a você. Você não pode, né? Você está na tua empresa, tem o diretor, você trata o diretor diferente do que o de um colega de setor. Tem que tratar. Isso daí faz bem também, tá? Mas pessoas diante de Deus, tá? Chega de altivez. Língua mentirosa. Isso aqui é um negócio tão complicado, né? Língua mentirosa é algo que destrói muito também. Destrói por dois motivos, né? Um é que quem mente não tem crédito, então a situação de relacionamento dessa pessoa está sempre sendo abalada. E o pior é quando a mentira é acreditada, não quando a mentira se torna verdade, né? No pior sentido da coisa, mas quando as pessoas passam a acreditar nela, né? E aí é pior ainda. Você basear a sua vida, as suas ações em mentiras, é muito complicado. A gente sempre deve falar a verdade, tá? Isso significa transparência, né? A gente tem sempre que dizer tudo? Não, há coisas da nossa vida que a gente tem que guardar para a nossa intimidade. As nossas responsabilidades, às vezes, exigem também segredos profissionais. Vou dar um exemplo aqui, né? A Vera é psicóloga, ela não pode sair por aí contando para todo mundo o que as pessoas contam para ela em sessão. Não pode, tá? Isso é um compromisso profissional dela, além de uma questão ética natural, ela deve saber disso. Nós que somos pastores também, né? Guardamos segredos de muitas pessoas. As pessoas contam as coisas para nós e nem todas elas precisam ser expostas. É lógico que tem coisa que as pessoas contam para a gente e a gente, como pastor, tem que tomar providência pela vida da pessoa, porque está envolvido. Mas às vezes elas contam coisas para nós e a gente guarda tranquilamente esses segredos. Então, o problema da língua mentirosa é criar histórias, né? Criar para escapar de responsabilidade. Tem uma coisa que o mentiroso ele precisa aprender, é que sustentar uma mentira geralmente é mais difícil do que contar a verdade. Quando você conta a verdade, muitas vezes tem aquele baque inicial, quando é uma coisa ruim, obviamente, mas a verdade, por mais que doa, por mais difícil que seja, ela é sempre melhor. Porque a partir da verdade a gente toma providências, a partir da verdade a gente estabelece relacionamentos verdadeiros, a partir da verdade a gente separa o certo do errado e por aí afora.
Eu não vou usar separa o joio do trigo, porque a ideia de separar o joio do trigo é uma coisa que pertence ao Senhor, tá? Então, para não criar confusão, a gente pode até usar como uma expressão, né? Aí a gente separa do joio do trigo, mas eu não quero cair nesse erro bíblico de alguém entender que a gente tem o poder ou a obrigação de separar o joio do trigo, porque dentro daquela condição da parábola é uma obrigação, é um atributo unicamente, especificamente divino. As mãos que derramam sangue inocente. Aqui é um negócio complicado, né? Porque está falando de homicídio, né? Ele está falando de matar as pessoas, né? E é lógico, né, que a gente não deve fazer isso entre nós. Agora, a gente não pode esquecer desse conceito que Jesus usou e ele avançou. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás? Eu, porém, vos digo que qualquer que desejar o mal, né, você é idiota, xingar um irmão do seu coração, se torna réu de homicídio, né, diante de Deus. Isso aí é uma coisa que Jesus aprofundou. Então, olha que interessante. Eu não sei como é que é para você, mas, gente, a gente desprezar as pessoas no coração, quando a gente para refletir um pouquinho, a gente percebe o quanto isso é terrível e horroroso, né? E é por isso que a Bíblia está dizendo, não derramem sangue inocente. Aqui em Provérbios, não mate pessoas. E no conceito mais avançado, mais aprofundado, ou até mais ampliado de Jesus, nem sequer fique pensando mal, desejando mal, ou avaliando mal a vida das pessoas no seu coração. Tem que ter muito cuidado, tá? Então, eu acho interessante a gente imaginar que talvez um contraponto desse seja, em primeiro lugar, saber das pessoas como elas são, sempre sabendo que elas possuem virtudes e defeitos. E uma outra coisa que eu até, é lógico que é uma brincadeira e também uma verdade, a gente tem que se desafiar a encontrar as coisas boas nas pessoas. Eu acho que eu nunca disse isso aqui na Vila, ou aqui no Pão das Três, mas foi um desafio que eu fiz para a igreja do Iporã mais de uma vez. Irmãos, vamos entrar num consenso aqui. Achar defeito em mim como pastor é fácil, então deixem de ser preguiçosos e comecem a procurar virtudes em mim, porque vai dar mais trabalho para achar e a gente vai ajustar a nossa relação. Era uma provocação para o pessoal parar, porque falar mal da gente é muito fácil, irmãos, né? É muito fácil. Mas a gente também tem as nossas qualidades, a gente também tem as nossas virtudes. E a gente tem que fazer esse desafio em relação a todas as pessoas. Não para mascarar os seus defeitos, mas para não ficar nessa coisa de só ficar achando defeito e só criticando, porque isso aí é um negócio muito feio. Você viu que Deus não gosta disso, né? Coração que maquina pensamentos viciosos. É interessante porque o que ele está mostrando para a gente é que o mal que está no coração do homem não é algo apenas que brota espontaneamente, né? Ou assim, extemporaneamente, né? Do nada, mas às vezes surge também como uma maquinação, em que a pessoa ela começa a pensar em como ela pode fazer as coisas, usar as palavras, usar os gestos, o que ela pode dizer para uma, o que ela pode dizer para outra, como ela pode colocar as duas em conflito, como as palavras dela podem ser colocadas de maneira dúbia, para que um entenda de um jeito e outro entenda de outro. Então, infelizmente, né, o ser humano é capaz de maquinar também coisas assim, tá? Então, o que a Bíblia nos ensina, né? Que os desejos do nosso coração devem ser desejos de paz, de bênção, de bem, de boas obras, de cooperação, de ajuda, de silêncio, às vezes, nos momentos oportunos. Tem hora que a gente não tem que falar nada, a gente tem que ficar quieto. E essa sabedoria é uma sabedoria que a gente deve buscar. Pés que se apressam a correr para o mal, né? Então, isso aqui tem a ver com oportunismo, né? Tem a ver com aproveitar as oportunidades para fazer aquilo que é ruim. Outro dia, né? Eu estava vendo, é uma coisa tão estranha que acontece no Brasil. Eu não sei se acontece em outros países, né? Mas eu sei que aqui acontece. Eu já vi isso, já testemunhei isso presencialmente. E já vi muitas vezes através de jornais, aí, tanto da televisão quanto do jornal também escrito, internet, né? Quando tomba um caminhão, né? Caminhão de carne, de cerveja. Semana passada, foi de eletrodomésticos, né? Não, de eletroeletrônicos, as pessoas saindo com televisões assim, correndo.
Então elas se sentem no direito de pegar aquela carga que caiu no chão como se aquilo não fosse de ninguém. É algo muito estranho. Mas aquilo ali eu estou usando como exemplo para ver como é que a gente se apressa a fazer uma coisa que é absolutamente insana, porque é roubo, né? Tá sendo roubo. E as pessoas se alimentam, elas hoje fotografam, filmam com um sorriso grande desse tamanho porque conseguiram pegar uma TV de graça. Mas aquilo é roubo, né? Aquilo pertence a uma loja, a um comprador, a uma empresa, né? Está no traslado para entrega para algum cliente que comprou. Faz sentido? Estou exagerando aqui uma situação, mas vendo como a gente... Né? Então tem uma roda de amigos, você chega na roda de amigos, eles estão falando mal de alguém. E aí a pessoa entra naquela roda de amigos e entra na conversa e começa a falar mal da pessoa também. Um grupo começa a planejar alguma revolta, alguma coisa, e aí os outros vão aderindo, apressando, né? Achando um grupo que possa, de alguma maneira, sustentar aquela maldade ou aquela coisa. Então, pés que se apressam a correr para o mal é também algo que Deus não gosta, que ele está dizendo, coisas que ele aborrece, ele não quer ver isso acontecer. Testemunha falsa que profere mentiras. Aí ele está pensando aqui, obviamente, numa situação de tribunal, em que a pessoa realmente... E Jesus, né, foi vítima, infelizmente, desse tipo de coisa, mas ele deixou a justiça toda nas mãos de Deus, né? Ele estava ali entregando a vida dele com um propósito muito claro, mas testemunha falsa que profere mentiras. E, finalmente, o que semeia contenda entre irmãos, dizendo que isso aqui é a sétima coisa que ele abomina, que ele aborrece. Algumas versões trazem até odeia, né? Semeia contendas entre irmãos. Aquele que joga um contra o outro. Isso é um negócio complicado, não é? E diante do qual, assim, os olhos de Deus, assim, para os quais, né, Deus está, assim, muito atento, né? Muito atento. Por quê? Porque o papel do crente é promover a reconciliação. Ele foi reconciliado com Deus em Cristo, ou fomos reconciliados com Deus em Cristo, e recebemos de Cristo, o apóstolo Paulo nos ensina isso, o ministério da reconciliação, que é em primeiro lugar, e obviamente, com Deus, mas o ministério da reconciliação também se espalha, ele também avança para os nossos relacionamentos, né? A gente conhece, né, irmãos, histórias tristes, assim, de pessoas que estão com 50, 60 anos de idade e que têm problemas com irmãos quando brigaram na igreja quando eram adolescentes. Pessoas de familiares, né? Eu já acompanhei famílias em que havia irmãos que não se conversavam por causa de problemas que eles tiveram entre eles quando eles tinham 16, 17 anos. Não importa, né? Mesmo que tenha sido alguma coisa que aconteceu na semana passada, uma hora atrás, não importa. A nossa busca é sempre a busca por reconciliação. Numa das histórias de Jesus, numa das parábolas de Jesus, ele fala a respeito da importância de nós nos reconciliarmos o mais rápido com as pessoas. Ali ele está imaginando uma situação de tribunal também, ele diz assim, vai se reconciliar com o teu irmão logo, antes que ele vá lá até o Merim lá te leve até o juiz, e aí você seja preso, condenado, tenha que pagar multa porque não se reconciliou. A gente já leu aqui em Provérbios também, e é nesse bloco do capítulo 6, falando a respeito do ser fiador. Se você se tornar fiador de alguém, corre atrás para você se livrar desse problema, porque ele vai ser um problema espiritual muito sério e muito grave para a tua vida. Então aqui, quando a gente está falando de semear contendas entre irmãos, né, a gente está falando que a nossa postura tem que ser uma postura exatamente contrária, de promover a paz, o diálogo e a integração entre os nossos irmãos na fé, para que todos nós possamos ter alegria e possamos ter paz. Jesus fez isso, irmãos, quando a gente lê João 17, várias passagens, inclusive, dentro de João, principalmente dentro de João, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Ele orando para que eles sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Nós vemos Jesus falando a respeito disso. Quando ele fala para os apóstolos estarem preparados para a descida do Espírito Santo, porque seriam revestidos de poder, ele diz, fiquem todos juntos, não se separem, estejam juntos, porque vai descer sobre vós a virtude do Espírito Santo. Então, esse espírito de paz, de tranquilidade, de harmonia entre nós é o desejo de Deus.
ao contrário daqueles que semeiam contendas, brigas, divisões e separações entre nós. Que Deus então nos abençoe e que haja sabedoria e paz entre nós. Muito bem? Vamos orar, Vera? Bastante coisa aqui, né? Então, a Maria Orlina Sulino, pedindo oração pela mãe dela, que está com pneumonia. Fiz teste de Covid, espero que não esteja com Covid. Se eu não me engano, eu a vi essa semana lá limpando a calçada da casa dela. Eu acho que ela tá por aqui. Deus te abençoe, viu? Obrigado por estar sempre com a gente. E é isso aí. A nossa irmã Juraci também, que é aqui fiel aqui no Pão das Três, né? Pedindo oração por ela, pelos familiares, e principalmente pela nora, que está gestante, com algumas complicações. E o bebê chegará em maio, então já está aí no 7º mês da gravidez, tá bom? Continuamos orando também aí e pedindo a bênção do Senhor sobre a vida de todos que estão aí nos acompanhando, tá? Vamos aqui para a nossa lista também, vamos acrescentar aqui como é que é o nome dela? Da nora? Não tem, né? Vamos orar aí até o nascimento do bebê, logo logo tem bebê novo aí chegando. Com relação aqui aos nossos irmãos aqui, a Raquel está bem, a Raquel é uma criança, né, da nossa igreja, e a cirurgia da Abigail Leite, que é a mãe da Raquel, foi adiada, né, porque é uma cirurgia eletiva, graças a Deus dá para esperar um pouquinho, mas foi adiada por causa da pandemia. A Ana Lúcia, né, que a gente tem orado por ela, teve uma pequena piora e os médicos entraram novamente com antibióticos aí para tentar combater a Covid. Tá? A nossa irmã Silene tem um sobrinho de 3 meses, hospitalizado com bronquiolite. Nasceu prematuro, né, com probleminhas cardíacos, então a situação dele é bastante delicada, vamos orar pela vida dele. A Joana, né, minha ovelha lá do Jardim Porã, está sempre com a gente aí também, do Pão das Três, pedindo oração por uma prima dela e seu esposo, hospitalizados com Covid. Vamos orar sim, viu, Joana? Nós temos o irmão Abenumil, a irmã Carmelita com Covid. A Luzia, logo sai da nossa lista aqui de Covid também, viu, velho? Também já está na fase final aí, graças a Deus. O Leonel também melhorou. A Sirlene também já sai do isolamento amanhã, então graças a Deus por isso. O Luiz Carlos, que é irmão da nossa irmã Cida Fraga, está hospitalizado, né? Aí tem Ivani, esposa, Diego e Enzo, que são filhos, né, de quarentena. A Zilda, cunhada da nossa irmã Cida Fraga também, está hospitalizada, né, tem 76 anos de idade. Pastor Josias, né, e a filha Rebeca, de quarentena aí também por causa do Covid. Pastor Josias sofrendo um pouco aí com os sintomas aí já há mais de 10 dias. E tem o cunhado e a sogra que continuam ainda hospitalizados e entubados. E a esposa dele, graças a Deus, já saiu da fase mais crítica, do hospital e tudo mais. O Tilson tem melhorado, né, cada dia mais do Covid, mas ele ainda continua, né, com o tratamento para o câncer. Nosso irmão Miguel Moura também sofrendo bastante aí com os efeitos da Covid, mas se recuperando, medicado, isolado. Irmão Carlos, né, hospitalizado, e o Alex entubado, que são pai e filho, né, parentes da Cida Santos. A nossa irmã Paula Valentim, né, falando do Marcelo também, que é o filho dela e da família, também de quarentena, aí, isolados aí por causa da Covid. Tá? Então é isso. Tá. Agna, tá bom. Vamos acrescentar, vou pôr o nome da Agna na nossa lista aqui de oração. A Agna é a nora da nossa irmã Juraci Araújo aí, que está grávida. E o bebezinho está aí bem avançado, já 7 meses já, né? Está chegando aí no mês de maio, que Deus abençoe o final da gravidez aí, o parto, e que seja tudo uma bênção, tá? Nós temos uma série de irmãos aqui também. Eu vou fazer a leitura rapidinho aqui, eu esqueci de trazer o relógio aqui hoje. A liberação da cirurgia da Abigail, a liberação da cirurgia da mão da nossa irmã Andréa Volpe, a saúde da nossa irmã Tata, da irmã Irailda, do Wilson, do Gabriel Santana, do Samuel,
da irmã Antônia, do Arlinécio, que é irmão da nossa irmã Maria de Lourdes, do seu José, que é pai da nossa irmã Maria das Neves, da Alzira, Edna e Heriberto, mães e irmãos da nossa irmã Edjaci, com dengue hemorrágica, do Fábio, irmão do Peter, do Elsomar, que é pai da Júlia Rocio, da Vera, da nossa irmã Inacema, da Jusilene, filha da nossa irmã Zuleide Alves, João Freitas, que é pai da Jane, o Tilson, que a gente já falou, que é primo da Kátia, a Eti, que é irmã da nossa irmã Rosa, a Marisa, que é irmã da nossa irmã Marilene Odete, o Arlindo, da nossa irmã Maria do Carmo, o Joselito, que nós conhecemos bem, o Luciano, né, que está aí, acho que nos acompanhando também, a Luiz Dantas, da Eliana Cagliari, o Davi, irmão da Vera Martins, né, que é minha esposa, que é meu cunhado, a Luzenaide, que é uma irmã muito querida nossa, bem conhecida aqui na nossa região, e também agradecendo aí pela vida do Juliano, né, o esposo da nossa irmã Lidiane, conhecido também de muitos de nós aí na igreja, o pai do JJ, né? Então, ele já passou pela primeira cirurgia, graças a Deus, né, do enxerto ali, deu certo. Ele já tem outra cirurgia marcada para a semana que vem. E assim, o que está um pouco triste, né, lógico, para a família, para a Lidiane, para o JJ, é que eles não estão podendo ter contato com o Juliano. Por quê? Ele está no hospital, a gente está nesse pico aí de Covid, de internação, e então os médicos têm conversado por teleconferência, o Juliano também tem usado o seu celular para conversar com a Lidiane e com a família, e com o JJ. Então, assim, agradecemos a Deus e vamos pedir também que ele possa voltar logo para casa, né? Para estar com a sua família e que ele também não pegue nenhum tipo de infecção, nem mesmo Covid lá no hospital, que ele esteja bem isolado, sendo bem tratado, bem cuidado, é a nossa oração também nesse sentido. Tá? Temos mais alguma coisa aí, Vera? Ah, é verdade, é verdade. A nossa missionária Priscila, que inclusive é filha, né, do pastor Josias, ela pediu oração por um ponto de pregação, né, que eles começaram aqui em São Paulo, né? Ela é uma missionária trabalhando com missões aí, missões urbanas, missões entre jovens. Então vamos orar pela vida dela. Ela está viajando também para ajudar lá na situação da família dela, né, com muitas pessoas doentes, e preocupada também, né, com o trabalho que ela vem realizando aqui em São Paulo, no caso um ponto de pregação. Eu não tenho dados aqui, né, depois talvez a gente levante isso aí, de onde é exatamente, eu não vou lembrar agora, mas vamos orar por esse trabalho, um trabalho importante, aí você vê que as coisas continuam acontecendo, tá? Vamos orar então, irmãos? Muito obrigado, Pai, por mais esse momento no Pão das Três, que é um momento de oração. E citamos aqui, ó Deus, o nome de tantas pessoas, muitas delas doentes e hospitalizadas, outras doentes, mas sendo tratadas em casa, outras vivendo, ó Pai, outros desafios de saúde, que também são complicados, ó Deus, de alguma maneira, pela situação geral do nosso país, por causa da Covid-19. Eu peço a Tua bênção sobre a vida do Juliano, guarde a vida dele no hospital, as cirurgias que ele ainda tem a realizar, o tempo que ele precisa ainda ficar no hospital, que ele possa sair de lá, ó Deus, através das cirurgias que ele fizer, e também guardado, isolado da Covid, ó Deus, e de outras infecções também. Cuida da Lidiane, do JJ, dos demais familiares, para que tenham tranquilidade, ó Pai, nesse tempo, ó Deus, de espera, ó Deus, tão longo, ó Pai, de não poder, eles não poderem, ó Pai, estar juntos. Abençoa a vida da Agnes, ó Pai, que está grávida, ó Deus, numa situação um pouco complicada na sua gravidez, esperando um bebê, ó Deus, que chega daqui 1 mês, no máximo 2 meses, que a Tua bênção esteja sobre a vida dela no final dessa gravidez e também no parto, ó Deus, que logo, Deus, vai acontecer. Cuida da vida, ó Pai, da Ana, lá no hospital, da Ana Lúcia, que teve, ó Deus, uma piora do seu quadro, e, ó Deus, entraram com antibióticos, ó Deus, para conter, ó Deus, as infecções. Cuida da vida dela, de toda a família. Obrigado, ó Deus, pela vida do Tilson, Pai, que também está atravessando a Covid, mas continua cuidando da vida dele por causa do câncer e dos demais tratamentos, ó Deus, que ele tem a fazer. Providencia, ó Pai, a cirurgia também da Lidiane, a cirurgia da Jusilene também, ó Pai, que precisa ser operado, ó Pai, filha da nossa irmã Zuleide. Ó Deus, providencia, ó Deus, os meios, ó Deus, os médicos e o momento oportuno, ó Deus, para que elas possam passar, ó Deus, por essa cirurgia.
Continue abençoando a vida, Pai, da nossa irmã Maria Olinda, a vida da nossa irmã Maria Solino também, ó Pai. Elas estão também, ó Deus, cuidando, ó Pai, da própria saúde. A nossa irmã Maria Solino, ó Deus, tão avançada, ó Deus, em idade, mas o Senhor tem cuidado dela e usado também a sua filha, os demais parentes para cuidar dela. Continue abençoando, ó Pai, toda a família Solino, guardando-os, ó Pai, e protegendo também a cada um deles. Quero também, ó Pai, colocar nas tuas mãos a vida da nossa irmã Andréa Volpe também, que está em tratamento, ó Deus, que o Senhor continue cuidando. Te agradecemos pelo momento de tranquilidade, de alento, pelas expectativas, pelas esperanças, ó Deus, que surgem na vida dela. Te agradecemos pela vida do nosso irmão Joselito, que foi internado com Covid, mas já se recuperou. Sabemos, ó Deus, como ele mesmo já compartilhou das fragilidades, ó Deus, que ele tem, os problemas cardíacos que ele tem, e o Senhor o guardou e o preservou, e pedimos que o Senhor continue cuidando, ó Pai, da vida dele. Abençoe a vida do pastor Josias e de toda a sua família nesse momento tão difícil. Abençoe a vida da Priscila também, que está, ó Deus, viajando para cuidar dos seus pais, dos seus parentes, preocupada também com o trabalho, ó Deus, com o ponto de pregação que ela iniciou, ó Deus, com a missão. Continue abençoando, ó Deus, a vida dela, o trabalho que ela tem feito, as vidas, ó Deus, que ela tem evangelizado, e protege, ó Deus, também de todo o mal, e que ela consiga ser o que ela deseja, instrumento nesse momento da tua vontade, e também, ó Deus, instrumento para cuidar dos seus parentes, ó Pai, que nesse momento precisam tanto dela. Continue também, ó Deus, abençoando a vida daqueles que já estão na fase final, ó Pai, do Covid. É bom saber, ó Pai, que irmãos nossos estão se recuperando, como a Silene, o Leonel, como a nossa irmã Luzia, como o nosso irmão Miguel Moura. E peço que o Senhor proteja, ó Deus, os familiares de todos eles, ó Pai, de também ficarem doentes, de também passarem, ó Deus, por esses momentos tão difíceis. Mas, acima de tudo, ó Pai, que a Tua vontade seja feita. Obrigado mais uma vez, ó Deus, por esse momento de oração. Colocamos nas Tuas mãos a vida de todas as pessoas, são dezenas de pessoas que citamos, ó Pai, nessa tarde, e sabemos que o Senhor está abençoando e cuidando, sim, ó Pai, da vida de cada uma delas, porque todas elas, ó Deus, são importantes, e o Senhor, ó Deus, não permite que nem mesmo um fio de cabelo caia, ó Deus, da nossa cabeça sem o seu consentimento. Continua, ó Deus, nos dirigindo, os nossos corações, as nossas mentes e nos fortalecendo no Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Queria cantar um cântico aqui para encerrar, né? E deixa eu tomar mais uma aguinha aqui. Que hoje está calor, hoje está quente. A começar em mim, quebra corações, que sejamos todos um, como Tu és em nós. Começar em mim, quebra corações, que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde a frieza que haja amor, onde há perdão, para que o Teu corpo cresça assim, a perfeição. Começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde a frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o Teu corpo cresça assim, junto à perfeição. Essa é a consequência espiritual, né? Dessa unidade, dessa sabedoria e paz entre nós, né? Termos um corpo que cresça, um corpo que desenvolva. E aí a gente não está falando do nosso próprio corpo físico, estamos falando do corpo que é a igreja.
Irmãos, que Deus abençoe então a vida de todos vocês. Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado e amanhã nós temos aí o Pão das Três, tá? Às 15 horas com o pastor Márcio Sarrafi. E às 18 horas, né, você deve receber antecipadamente aí um link para o culto do Ministério Infantil. Então fiquemos atentos, amanhã temos pelo menos duas atividades, o Pão das Três às 15 horas e o culto do Ministério Infantil, geralmente às 18 horas aí para a criançada. Lembrando que criança é quem tem entre 0 e 120 anos na nossa igreja. Tá? Um culto então para todos nós aí. Então que Deus te abençoe, fique em paz e até mais.